O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandiparva. Capítulo 92. Vidura discute sobre Duryodhana com Krishna. Vaisampayana disse. Depois que Keshava tinha jantado e estava revigorado, Vidura disse a ele durante a noite: ó Keshava, essa tua chegada não foi bem calculada, pois, ó Janardana, o filho de Dhritarashtra viola as regras de lucro e religião, é mau e colérico, insulta os outros, embora desejoso de respeito, e desobedece às ordens dos idosos. Ele é, ó Madhava, um transgressor das escrituras, ignorante, e de alma perversa, já tragado pelo destino, intratável, e disposto a fazer mal para aqueles que procuram o bem dele. Sua alma está tomada por desejo e luxúria. Ele tolamente se considera muito sábio. Ele é o inimigo de todos os seus amigos verdadeiros. Sempre suspeitoso, sem nenhum controle sobre sua alma, e ingrato, ele abandonou toda a virtude e está em amor com o pecado. Ele é tolo, de mente pouco desenvolvida, um escravo de seus sentidos, sempre obediente aos impulsos da luxúria e avareza, e irresoluto em toda a ação que deve ser feita. Ele é dotado desses e muitos outros defeitos. Embora tu vás indicar para ele o que é para seu bem, ele, contudo, desconsiderará tudo isso, movido por orgulho e raiva. Ele tem grande fé em Bhishma, e Drona, e Kripa, e Karna, e no filho de Drona, e Jayadratha, e, portanto, ele nunca fixa seu coração na paz, ó Janardana. Os filhos de Dhritarashtra, com Karna, acreditam firmemente que os Pandavas são incapazes até de olhar para Bhishma, Drona, e outros heróis, sem falar de lutar contra eles. O tolo Duryodhana de visão limitada, tendo reunido um exército enorme, considera, ó matador de Madhu, que os seus propósitos já estão alcançados. O tolo filho de Dhritarashtra chegou à conclusão de que Karna, sem ajuda, é competente para vencer seus inimigos. Ele, portanto, nunca fará as pazes. Tu, ó Keshava, desejas estabelecer paz e sentimentos fraternos entre os dois partidos. Mas saibas que todos os filhos de Dhritarashtra chegaram à conclusão de que eles não devem dar para os Pandavas aquilo ao qual, de fato, os últimos têm direito. Com aqueles que estão assim decididos, as tuas palavras certamente serão inúteis. Onde, ó matador de Madhu, palavras, boas ou más, têm o mesmo efeito. Nenhum homem sábio gastaria seu fôlego para nada, como um cantor diante do surdo. Como um Brahmane diante de um conclave de Chandalas, as tuas palavras, ó Madhava, não imporiam respeito entre aqueles patifes ignorantes e pecaminosos que não têm reverência por todos os que merecem reverência. Insensato, desde que ele tenha força, ele nunca obedecerá aos teus conselhos. Quaisquer palavras que tu possas falar para ele serão completamente inúteis. Não me parece apropriado, ó Krishna, que tu vás para o meio daqueles canalhas de mente perversa reunidos. Não me parece apropriado, ó Krishna, que indo para lá tu profiras palavras contra aqueles indivíduos de alma pecaminosa, insensatos e iníquos, fortes em número. Por eles nunca terem reverenciado os idosos, por eles terem sido cegados pela prosperidade e orgulho, e devido ao orgulho de juventude e ira, eles nunca aceitarão o bom conselho que tu possas colocar diante deles. Ele reuniu um exército poderoso, ó Madhava, e ele tem suas suspeitas de ti. Ele, portanto, nunca obedecerá a nenhum conselho que tu possas oferecer. Os filhos de Dhritarashtra, ó Janardana, estão inspirados com a firme crença de que no momento o próprio Indra, na vanguarda de todos os celestiais, é incapaz de derrotá-los em batalha. Eficazes como as tuas palavras sempre são, elas não virão a ter eficácia com pessoas impressionadas com semelhante convicção e que sempre seguem os impulsos da luxúria e da ira. Permanecendo no meio de suas tropas de elefantes e de seu exército composto de carros e infantaria heróica, o tolo e pecaminoso Duryodhana, com todos os receios dissipados, considera que a terra inteira já foi subjugada por ele. De fato, o filho de Dhritarashtra cobiça um império extenso da terra sem quaisquer rivais. A paz, portanto, com ele é inalcançável.
Aquilo que ele tem em sua posse ele considera como inalteravelmente céu. Pai, a destruição sobre a terra parece estar perto por causa de Duryodhana, pois, impelidos pelo destino, os reis da terra, com todos os guerreiros Kshatriya, se reuniram, desejosos de lutar com os Pandavas. Todos aqueles reis, ó Krishna, estão em inimizade contigo e todos foram privados de suas posses antes disso por ti. Por medo de ti aqueles monarcas heróicos se reuniram com Karna e fizeram uma aliança com os filhos de Dhritarashtra. Indiferentes às suas próprias vidas, todos aqueles guerreiros se uniram com Duryodhana e estão cheios de alegria pela probabilidade de lutar com os Pandavas. Ó herói da linhagem de Dasara, não me parece recomendável que tu entres no meio deles. Como, ó opressor de inimigos, tu irás para o meio daqueles teus inimigos numerosos, de almas perversas, e sentados juntos. Ó tu de armas poderosas, tu és, de fato, incapaz de ser vencido pelos próprios deuses, e eu conheço, ó matador de inimigos, tua coragem e inteligência. Ó Madhava, o amor que eu tenho por ti é igual ao que eu tenho pelos filhos de Pandu. Eu digo, portanto, estas palavras para ti por causa do meu afeto, respeito e amizade por ti. Que necessidade há de expressar para ti o deleite que eu sinto ao te ver? Pois tu, ó tu de olhos como lótus, és a alma interna de todas as criaturas incorporadas. Capítulo 93. Krishna explica o seu propósito em vir. O santo disse: aquilo, de fato, que deve ser dito por uma pessoa de grande sabedoria, aquilo, de fato, que deve ser dito por alguém possuidor de grande previdência, aquilo, de fato, que deve ser dito por alguém como tu para um amigo como eu, aquilo, de fato, que é digno de ti, sendo compatível com virtude e lucro e verdade, aquilo, ó ouvidura, foi dito por ti, como pai e mãe, para mim. Isso que tu me disseste é sem dúvida verdadeiro, digno de aprovação e consistente com o bom senso. Ouve, no entanto, com atenção, ó ouvidura, a razão da minha vinda. Conhecendo bem a pecaminosidade do filho de Dhritarashtra e a hostilidade dos Kshatriyas que tomaram o partido dele, eu ainda assim, ó ouvidura, vim aos Kurus. Grande será o mérito ganho por aquele que libertar das malhas da morte a terra inteira, com seus elefantes, carros e corcéis, oprimida por uma calamidade terrível. Se um homem que se esforça ao melhor de suas habilidades para realizar uma ação virtuosa encontra o fracasso, eu não tenho a menor dúvida de que o mérito daquela ação se torna seu, apesar de tal fracasso. Também é sabido por aqueles que são familiarizados com religião e escrituras que se uma pessoa, tendo planejado mentalmente cometer uma ação pecaminosa realmente não a comete, o demérito daquela ação nunca pode ser dela. Eu me esforçarei sinceramente, ó ouvidura, para ocasionar a paz entre os Kurus e os Sanjayas que estão prestes a ser massacrados em batalha. Aquela terrível calamidade, que pende sobre eles todos, tem sua origem na conduta dos Kurus, pois isso é devido diretamente à ação de Duryodhana e Karna, os outros Kshatriyas somente seguindo a liderança desses dois. Os eruditos consideram um canalha aquele que por sua solicitação não procura salvar um amigo que está prestes a afundar em calamidade. Esforçando-se da melhor maneira que pode, até a ponto de agarrá-lo pelos cabelos, uma pessoa deve procurar dissuadir um amigo de uma ação imprópria. Nesse caso, aquele que age assim, em vez de incorrer em crítica, colhe elogios. Cabe ao filho de Dhritarashtra, portanto, ó ouvidura, com seus conselheiros, aceitar meus conselhos bons e benéficos que são compatíveis com virtude e lucro e apropriados para dissipar a atual calamidade. Eu, portanto, me esforçarei sinceramente para ocasionar o bem dos filhos de Dhritarashtra e dos Pandavas, como também de todos os Kshatriyas sobre a face da terra. Se, enquanto me esforçando para ocasionar o bem de meus amigos, Duryodhana me julgar injustamente, eu terei a satisfação da minha própria consciência, e um amigo verdadeiro é alguém que assume as funções de um intercessor quando dissensões irrompem entre parentes.
a fim de que, além disso, pessoas injustas, tolas e hostis não digam depois que, embora competente, Krishna não fez nenhuma tentativa para impedir os zangados Kurus e os Pandavas de massacrarem uns aos outros. Eu vim aqui. De fato, é para servir a ambos os partidos que eu vim para cá. Tendo me esforçado para ocasionar paz, eu escaparei da reprovação de todos os reis. Se depois de escutar as minhas palavras auspiciosas, repletas de virtude e lucro, o tolo Duryodhana não aceitá-las, ele somente convidará seu destino. Se sem sacrificar os interesses dos Pandavas eu puder ocasionar paz entre os Kurus, a minha conduta será considerada muito meritória, ó de grande alma, e os próprios Kauravas estarão livres das malhas da morte. Se os filhos de Dhritarashtra refletirem calmamente sobre as palavras que eu falarei, palavras repletas de sabedoria, compatíveis com retidão, e possuidoras de significado importante, então essa paz que é meu objetivo será ocasionada e os Kauravas também me adorarão, como agente disso. Se, por outro lado, eles procurarem me ferir, eu te digo que todos os reis da terra, juntos, não estão à minha altura, como um bando de veados incapazes de resistir diante de um leão enfurecido. Vaisampayana continuou. Tendo dito essas palavras, aquele touro da raça Vrishni encantador dos Yadavas então se deitou em sua cama macia para dormir. Capítulo 94. Krishna vai para a Assembleia. Vaisampayana disse. Em tal conversa entre aquelas duas pessoas eminentes, ambas as quais eram dotadas de grande inteligência, aquela noite, luminosa com estrelas brilhantes, passou. De fato, a noite passou contra os desejos do ilustre Vidura, que tinha estado escutando a conversa variada de Krishna repleta de virtude, lucro e desejo, e composta de palavras encantadoras e sílabas de significado agradável, e também contra aqueles do próprio Krishna, de destreza incomensurável, ouvindo discursos iguais em estilo e caráter. Então, na alvorada uma banda de coristas e bardos dotados de vozes melodiosas despertou Keshava com sons agradáveis de conchas e pratos. E, levantando-se da cama, Janardana da linhagem de Dasara, aquele touro entre todos os Sattvatas, passou por todas as ações costumeiras da manhã. E tendo-se purificado com um banho, recitado os mantras sagrados e derramado libações de manteiga clarificada no fogo sacrificial, Madhava enfeitou seu corpo e começou a cultuar o sol nascente. E enquanto o invencível Krishna da linhagem de Dasara ainda estava engajado em suas devoções matinais, Duryodhana e o filho de Suvala, Sakuni, foram a ele e disseram, Dhritarashtra está sentado em sua corte, com todos os Kurus encabeçados por Bhishma e com todos os reis da terra. Eles estão todos solicitando a tua presença, ó Govinda, como os celestiais no céu desejando a presença do próprio Sakra. Assim abordado, Govinda cumprimentou ambos com perguntas gentis e corteses. E quando o sol tinha subido um pouco mais, Janardana, aquele castigador de inimigos, convocando vários brahmanes, fez a eles presentes de ouro e mantos e vacas e corcéis. E depois que ele tinha doado dessa maneira muita riqueza e tomado seu lugar, seu motorista Daruka chegou e saudou aquele herói invicto da linhagem de Dasara. E Daruka logo retornou com um carro grande e brilhante de seu chefe equipado com fileiras de sinos tilintantes e adornado com corcéis excelentes. E compreendendo que seu carro vistoso enfeitado com todos os ornamentos e produzindo um som profundo como o ribombo das massas poderosas de nuvens estava pronto, Janardana de grande alma, aquele encantador de todos os Yadavas, andando ao redor do fogo sagrado e de um grupo de brahmanes, e colocando a pedra preciosa conhecida pelo nome de Kaustuba, e resplandecendo com beleza, cercado pelos Kurus, e bem protegido pelos Vrishnis, subiu nele. E Vidura, conhecedor de todos os preceitos de religião, seguiu em seu próprio carro aquele descendente da linhagem de Dasara, aquela mais importante de todas as criaturas vivas, aquele mais notável de todos os homens dotados de inteligência. E Duryodhana e o filho de Suvala Sakuni também em um carro seguiram Krishna, aquele castigador de inimigos.
E Satyaki Kritavarma e os outros poderosos guerreiros em carros da tribo Vrishni todos foram atrás de Krishna em carros e corcéis e elefantes. E, ó rei, os carros belos daqueles heróis, adornados com ouro e puxados por corcéis excelentes e cada um produzindo um estrépito alto, conforme eles avançavam, brilhavam gloriosamente. E Keshava, dotado de grande inteligência, e radiante com beleza, logo chegou a uma rua larga que tinha sido previamente varrida e regada, e que era digna de ser usada pelo maior dos reis. E quando aquele filho da linhagem de Dasara partiu, pratos começaram a ser tocados, e conchas começaram a ser sopradas, e outros instrumentos também a emitir sua música. E grande número de heróis jovens, os mais notáveis no mundo por heroísmo, e possuidores de bravura semelhante à do leão, seguiram, cercando o carro de Sauri. E muitos milhares de soldados, vestidos em trajes matizados, portando espadas e lanças e machados, marcharam à frente de Keshava. E havia 500 elefantes no total, e carros aos milhares, que seguiram aquele herói invicto da linhagem de Dasara enquanto ele prosseguia. E, ó castigador de inimigos, todos os cidadãos da capital, de todas as idades e ambos os sexos, desejosos de ver Janardana, saíram às ruas. E os terraços e varandas das casas estavam tão apinhados com damas que as casas estavam prestes a cair com o peso. E reverenciado pelos curos, e escutando várias palavras agradáveis, e respondendo aos cumprimentos de todos como cada um merecia, Keshava seguiu ao longo da rua, lançando seus olhares em todos. E finalmente, quando Keshava alcançou a corte Kuru, seus servidores ruidosamente sopraram suas conchas e trombetas e encheram o firmamento com aquele clangor. E, nisso, toda a assembleia de reis, de destreza incomensurável, tremeu com deleite na expectativa de logo fixar seus olhos em Krishna. E ouvindo o estrépito de seu carro, que ressoava como ribombo profundo de nuvens carregadas de chuva, os monarcas compreenderam que Krishna estava perto, e os pelos de seus corpos se arrepiaram de prazer. E tendo alcançado o portão da corte, Sauri, aquele touro entre os Satvatas, descendo de seu carro, que parecia o topo de Kailasa, entrou na corte que parecia uma massa de nuvens recém-surgidas, e brilhava com beleza, e parecia a própria residência do grande Indra. E aquele herói ilustre entrou na corte, de braços dados com Vidura e Satyaki de ambos os lados, e eclipsando com seu próprio esplendor de todos os curos, como o sol eclipsando o brilho das luzes menores no firmamento. E diante de Vasudeva sentavam-se Karna e Duryodhana, enquanto atrás dele estavam sentados os Vrishnis com Kritavarma. E Bhishma e Drona, e outros com Dhritarashtra estavam a ponto de se levantar de seus assentos para honrar Janardana. De fato, logo que ele, da linhagem de Dasara, chegou, o ilustre monarca cego, Drona e Bhishma, todos se levantaram de seus assentos. E quando aquele soberano poderoso de homens, o rei Dhritarashtra, se ergueu de seu assento, aqueles reis aos milhares em volta dele se levantaram todos também. E por ordem de Dhritarashtra, um belo assento todo coberto e adornado com ouro foi mantido lá para Krishna. E depois de tomar seu lugar Madhava cumprimentou sorridente o rei, e Bhishma, e Drona, e todos os outros soberanos, cada um segundo sua idade. E todos os reis da terra, e todos os curos também, vendo Keshava chegar àquela assembleia, o reverenciaram devidamente. E quando aquele castigador de inimigos, aquele subjugador de cidades hostis, aquele herói da linhagem de Dasara estava sentado lá, ele viu os rishis a quem ele tinha visto enquanto seguia para Hastinapura, permanecendo no firmamento. E vendo aqueles rishis com Narada em sua chefia, ele da linhagem de Dasara se dirigiu lentamente a Bhishma, o filho de Santanu, dizendo: ó rei, os rishis vieram para ver este nosso conclave terrestre. Convida-os com oferta de assentos e cortesia abundante, pois se eles não se sentarem ninguém aqui é capaz de tomar seu assento. Que culto adequado, portanto, seja oferecido rapidamente para estes rishis com alma sob controle apropriado. E vendo os rishis então no portão do palácio, o filho de Santanu rapidamente mandou os empregados trazerem assentos para eles.
E logo eles trouxeram assentos grandes e belos bordados com ouro e enfeitados com joias. E depois que os rishis, ó Bharata, tinham tomado seus lugares e aceitado os arghyas oferecidos a eles, Krishna tomou seu assento, e assim também os reis. E Dusasana deu um assento excelente para Satyaki, enquanto Vivingasati deu outro dourado para Kritavarma. E não longe de onde Krishna estava, aquele par ilustre e colérico, Karna e Duryodhana, estava sentado junto no mesmo assento. E Sakuni, o rei de Gandhara, cercado pelos chefes de seu país, sentava lá, ó rei, com seu filho ao seu lado. E Vidura de grande alma se sentava em um assento enfeitado com pedras preciosas coberto com uma camurça branca que quase tocava o assento de Krishna. E todos os reis na assembleia, embora eles olhassem para Janardana da linhagem de Dasara por um longo tempo, não estavam, no entanto, satisfeitos em olhá-lo, como bebedores de Amrita que nunca ficam saciados ao beberem medida atrás de medida. E Janardana, vestido em mantos amarelos da cor da flor atase, estava sentado no meio daquela assembleia como uma safira engastada em ouro. E depois que Govinda tinha tomado seu assento, um completo silêncio se seguiu, pois ninguém lá presente falou uma única palavra.